Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Abram suas Bíblias para o Salmo 137. Nosso devocional desta manhã será no Salmo 137, com o tema Saudade de Sião. Na realidade, lá para o final, este salmo se torna uma oração imprecatória, e vamos falar disso neste devocional. Mas vamos ler o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise a minha mão direita. Pegue-se a minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti. Se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam: desnudai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia devastadora. Bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo quanto nos fizeste. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra as rochas. Então este é um salmo também imprecatório. Há um hino no nosso cantor cristão muito belo que fala da saudade da pátria. O hino 484 diz: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Então, este hino também fala da saudade que o crente deve ter de Cristo e da sua pátria celestial. Saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa. Nem outra língua, nem outro idioma tem uma palavra que define tudo que esta palavra na língua portuguesa define, né? Claro que o sentimento existe em todas as nações, mas uma palavra só que descreve tudo, só na língua portuguesa, para mim, a mais bela língua que existe, né? Alguns acham outros, mas eu acho a língua portuguesa. Quando digo, tenho saudade da minha infância, todos sabem que eu estou me referindo, que eu sinto falta das brincadeiras da infância, dos amigos, daquela época, da minha terra. E assim estavam os judeus, com saudade de Sião, de Jerusalém, do templo, de cultuar a Deus naquela terra encantadora que é Jerusalém. Ali estavam os judeus, e eles dizem que os opressores, os babilônicos, pediam que eles entoassem algum cântico de Sião, talvez até com deboche, porque eles ali eram cativos. E o que eles dizem? Que junto aos rios da Babilônia, eles sentavam ali e choravam de saudade. Os rios da Babilônia são o rio Tigre e o rio Eufrates, né? E aí, esta palavra saudade, tipicamente portuguesa, comunica com propriedade o sentimento que assaltava o coração daqueles que tinham sido levados cativos. Não existia no coração daquele povo longe da sua terra nenhuma alegria. Não tinham alegria de viver. E isto lançava
os lançava em profunda depressão e lamento. E aí no verso 2 ele diz: nos salgueiros que lá existiam, penduravam nossas harpas. Ou seja, ali aquelas árvores, aqueles salgueiros que cresciam na planície úmida da Babilônia, eram completamente diferentes da vegetação que crescia nas montanhas rochosas de Jerusalém, de Sião, de Israel. Não sei vocês, mas eu gosto da minha terra, do meu Brasil. Queria que ele fosse melhor, mas não é, mas eu gosto mesmo assim do meu estado, Ceará, da minha região aqui, o Cariri, e da minha cidade, Juazeiro do Norte. Meu país, eu sei, não é o melhor, meu estado não é o melhor do país, minha cidade não é a melhor do meu estado, mas essa é a cidade que eu gosto, que eu me sinto bem. Não quero morar em outra cidade. Já fiz várias viagens para fora do Brasil, mas no máximo 15 dias eu já estou ansioso para voltar ao Brasil. E quando eu chego ao aeroporto, que pega a fila para carimbar, para mostrar o passaporte que tem lá, nacionais, aquilo me enche de alegria. Eu estou voltando para a minha pátria. Agora, imagine alguém cativo, que não pode voltar quando quer, que não pode marcar os dias de voltar para a sua terra, e aquele povo que amava Sião, que amava Jerusalém. Aquela cidade de Jerusalém tem algo de carismático nela, é emocionante quando você está ali em Jerusalém, aquela cidade que Jesus andou tantas vezes com os seus apóstolos, e aquela cidade onde Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. A primeira vez que fomos a Israel, nós entramos em Jerusalém ao pôr do sol. Aquela cidade é encantadora. Existe até uma música feita por uma israelita chamada Jerusalém de Ouro. Eu vou citar aqui algumas estrofes deste cântico lá, desta música, os irmãos têm uma ideia de como ela descreve Jerusalém. Ela diz assim: como ar de montanha e transparente como vinho, e o cheiro do pinho vem como vento ao entardecer, como voz de campainhas, e quando a pedra e a árvore dormem, então também está sonhando minha cidade, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Como secaram as cisternas e o mercado está vazio, ninguém visita o monte templo na cidade velha. Nas cavernas que estão nas rochas, o vento chega a chorar. Ninguém mais desce a Jericó, onde Jesus entrou. Quando venho a cantar-te e a coroar-te de glória, sou o menor dos menores dos filhos teus, Jerusalém. Teu nome queima os meus lábios como um beijo de amor. Então, os irmãos talvez nem todos saibam, mas há uma lei em Jerusalém, desde a época que os ingleses governavam aquela região, que Jerusalém, todas as construções, todos os prédios devem ser revestidos daquela pedra das montanhas da Judéia, uma pedra linda que tem lá, e os prédios, todos eles por fora são revestidos desta pedra que ao pôr do sol deixa, como diz a frase deste hino, ouro, prata e cobre. Jerusalém fica dourada por conta daquelas pedras e o pôr do sol. Quando estávamos entrando então em Jerusalém, alguém colocou no ônibus em que estávamos esta música. Foi algo emocionante. Agora, imagine quem é dali, quem é judeu, cativo, sem poder adorar a Deus na sua cidade. Imagine a agonia deste povo. Os babilônicos insensíveis
e cruéis, desprezavam a cultura judaica, como é costume um país desprezar a cultura do outro, só valorizar a sua. Queriam forçar os exilados a cantar músicas festivas de Sião. Mas do verso 4 e 6, eles recusavam os cânticos. Eles não queriam cantar os cânticos da terra amada, ali em terra estranha, e ser alvo de zombaria. E aqui, nesse período, brota uma lealdade maior àquela terra querida. Eles preferiam ter a mão paralisada que tocar os instrumentos em terra estranha. Por isso penduraram os instrumentos nos salgueiros. Versos 7 a 9, eles fazem então esta oração imprecatória. O que é uma imprecação? É desejo expresso de que algo de mal aconteça com um ser ou com uma coisa. É uma praga, uma maldição, vociferação. E este salmo é um lamento pelos sofrimentos dos judeus. E também tem esta, no final, oração imprecatória, quando eles dizem: filha da Babilônia devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo quanto nos fizestes. Tão grande era a agonia deles ali. Feliz aquele que agarrar os teus filhos ou teus descendentes e os despedaçar contra as pedras. Aqui nós podemos tirar algumas lições para nós. Não devemos nos desviar dos caminhos do Senhor. Não devemos desobedecer ao Senhor nosso Deus para não nos afastarmos dele e depois ter que lamentar muito, como lamentavam aqui os judeus por causa da desobediência, de não valorizar a comunhão, a obediência a Deus. Foram levados cativos e agora não podiam mais cultuar, não podiam mais louvar, não podiam entoar canções belíssimas ao Senhor Deus na sua terra, em Sião, em Jerusalém. Quando em grande aflição, devemos nos voltar para o Senhor. Ao Senhor, nós hoje não temos o costume, a não ser algumas vezes, talvez eu penso assim, de fazer orações imprecatórias, porque diz que ao Senhor pertence a vingança. É mais fácil ou é melhor fazer como o arcanjo Miguel, quando estava naquela disputa com Satanás, lá no livro de Daniel, ele diz assim: o Senhor te repreenda. Quando estava disputando com Satanás, o Senhor te repreenda, entregar ao Senhor. Pois Romanos 12, 19 diz: não nos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então ao Senhor pertence a vingança. Quando estivermos pressionados pelos adversários, pelos inimigos desta vida, devemos então entregar ao Senhor. Essas são as lições que nós podemos tirar deste salmo. Nunca nos afastarmos do Senhor. Ter cuidado para não nos desviarmos dos seus caminhos, para que a mão do Senhor não pese sobre nós e depois nós não venhamos a lamentar, como lamentaram os exilados, lamentaram aqueles que estavam cativos na Babilônia e não podiam mais nem tocar seus instrumentos alegres, suas harpas, cantar os cânticos felizes de Sião, numa terra estranha. Tão grande era a sua tristeza. É muito triste quando estamos longe daqueles lugares que gostamos, que amamos. Podia a vegetação da Babilônia ser melhor, mas eles gostavam mais da terra de Sião. Como eu disse, tem países mais bonitos, tem estados aqui no Brasil mais bonitos, mas eu gosto do meu país, eu gosto do meu estado, não importa a vegetação, é aqui que eu nasci, e esse lugar que eu gosto, que eu amo. Assim eram os israelitas. Não importa se a Babilônia tinha vegetação mais bonita, tinha árvores frondosas, não importa se a Babilônia tinha rios
maiores do que em Jerusalém, em Israel, mas eles queriam estar na sua terra, eles queriam louvar a Deus em Sião. Sião é imprescindível, Jerusalém é imprescindível para os judeus. Basta ir lá e ver a devoção daquele povo, aquela cidade importante não só para o judaísmo, mas para outras duas religiões monoteístas, como o cristianismo. Quantos milhões de turistas religiosos cristãos vão ali por ano? É importante também não só importante para o cristianismo e o judaísmo, mas para o islamismo também. Veja a importância, a magnitude daquela cidade. Então, irmãos, aqui estão as lições para nós. Andarmos próximo do Senhor. E um dia estaremos na Sião celestial, que é incomparavelmente melhor do que a Jerusalém aqui da terra. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos mantenha firme nos seus caminhos e que sempre nós possamos entoar os louvores ao Senhor. Veja nesses tempos a saudade que nós estamos dos nossos templos, da comunhão pessoal, ali dos cultos congregacionais. Pode imaginar a saudade que aquele povo sentia da sua terra, pagando um preço alto. Por que um preço alto? Porque tinham desobedecido ao Senhor. Andemos então, meus irmãos, nos caminhos do Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, nos abençoe e nos ajuda a caminhar contigo, pois em nome do teu Filho amado nós te rogamos, ó Pai. Protege-nos desta epidemia, Senhor, e põe um fim, Senhor, a esta situação difícil em que estamos vivendo, pois em nome de Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós te rogamos. Amém.